com a gente. Aliás, a gente vai mudar um pouco aqui a pauta, voltar mais uma vez para o Brasil, porque tem uma matéria, gente, que o nosso repórter aqui do ICL, o Igor Melo, trouxe hoje, que é a seguinte notícia: o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu uma pedalada de 150 milhões de reais. O que é essa história? Ele usou o caixa da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, para fazer isso. Às vésperas das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, o Cláudio Castro decidiu adiar um pagamento de uma parcela que o governo do Rio de Janeiro tinha que pagar para a SEDAI. Então, a nova data de pagamento, que vai ocorrer até o final de março, vamos prestar atenção nessa data, porque coincide com a data em que o Cláudio Castro deve renunciar ao cargo de governador para disputar no Senado. Então, a data é uma coincidência, né, Cris? Eu imagino essa pedalada e essa nova data de pagamento. Gabi, o Cláudio Castro tão enrolado, tanta coisa que ele tem que explicar, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas enfim, mais agora essa, né? Mais essa informação, mais essa novidade sobre essa pedalada fiscal, que é uma manobra contábil, muito intrincada, muito complicada de explicar, como são, em geral, as manobras contábeis, né? Mas que, assim, espremendo esse limão, é isso, é uma pedalada fiscal. Empurrou uma dívida para adiante, mais para frente, né, para poder fazer uma maquiagem, dizer que as contas estão em ordem, né, usando essa manobra com a SEDAI. E com o acordo, o aceite do presidente da SEDAI. É uma empresa de economia mista, mas quem controla, de fato, a empresa é o governo do Estado. Usando desse poder, ele fez, então, essa manobra contábil, essa pedalada fiscal. Mas, além disso, o Cláudio Castro tem muitas outras coisas, muitos outros rolos para desvendar, né? Que podem resultar, inclusive, na cassação do mandato dele. É uma coisa que eu sei que a gente vai falar aqui mais adiante, já tem até a data marcada, né, para que seja julgada essa ação que pede a cassação de mandato do Cláudio Castro. É isso, Cris. É importante essa notícia que a gente traz aqui, e a gente está falando do Cláudio Castro, né? Vou atualizar aqui, contextualizar essa história de que a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, agendou o julgamento dessas duas ações contra o governador do Rio de Janeiro para o próximo dia 10 de março. Então, em março vai acontecer muita coisa, né? Esses processos podem levar à cassação do mandato. Quem, além do próprio Cláudio Castro, né, são investigados no processo o ex-vice-governador, o Tiago Pampolha, e o presidente afastado da Alerj, o Rodrigo Bacelar. O Castro e o Bacelar, né, o presidente afastado da Alerj, eles são acusados de terem criado 27 mil cargos fantasmas para empregar cabos eleitorais que garantiram a reeleição do governador em 2022. Então, esse mês de março, a não sei que ele renuncie antes, né, no caso das pedaladas, mas vai ser um mês mais complicado para o Cláudio Castro. Não, estão dando como certo que ele vai ter que renunciar para não correr o risco, né? Ele, pela contabilidade que eu estou acompanhando aqui, haveria maioria no TSE para cassação do mandato do Cláudio Castro. Então ele pode renunciar antes, eu não sei como é que fica a regra jurídica disso, com o processo já em andamento, se ele renuncia, ele escapa daquelas penalidades ou não, talvez a Cristina acompanhe isso mais de perto lá no estado do Rio de Janeiro, mas o que eu tenho lido e conversado com gente do Rio é que pode vir essa renúncia e aí abre-se uma situação estranha, né? Porque o Rio de Janeiro não tem vice, né? Não tem vice, que foi para o Tribunal de Contas, e aí teria que haver uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para completar o mandato do Cláudio Castro. Não sei se, Chico, você tem informação sobre isso ou a Cris, né? Não, acho que a Cris está mais amparada em informações. Rodrigo, a situação do Rio de Janeiro é de anomalia, né? Vamos por partes, né? Porque são muitos pormenores aqui para a gente explicar. O Cláudio Castro pode fazer uma malandragem e renunciar antes da reunião do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir sobre a cassação do mandato dele.
Seria uma vergonha isso acontecer, ele não perder o mandato pelo abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Já chegamos lá. Mas vamos voltar a essa possibilidade. Ele pode renunciar. Agora, lembra, eu vou fazer aqui um paralelo, né, para dizer que se ele fizer essa malandragem, ainda assim pode ser que ele não escape da punição. Todo mundo aqui vai lembrar. Impeachment do então presidente Fernando Collor, 1992. Processo de impeachment correndo no Senado. O que o Collor fez? Renunciou ao mandato. Claro, para escapar da punição e não ficar inelegível. Mas o que o Senado decidiu? Que a renúncia, justamente por ser uma malandragem, né, não dava a ele, né, não protegia ele dessa punição, e ele, de fato, o processo de impeachment foi até o fim, né, e ele ficou inelegível por 8 anos. Nada impede, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral faça isso em relação ao Cláudio Castro, caso ele renuncie. Esse é um aspecto. Bom, por que ele está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral? Por algo que ele fez em 2022, na campanha de reeleição dele. Vocês lembram que ele assumiu porque o Wilson Witzel, eleito em 2018 na onda bolsonarista, sofreu um processo de impeachment por corrupção aqui no Rio, e aí o Cláudio Castro assumiu, né? E aí vem esse subproduto do bolsonarismo, que é o Cláudio Castro, que se fortalece, né, durante esses anos, porque em 2022 foi candidato à reeleição. Foi uma denúncia na época, esse esquema de contratação de funcionários fantasmas, 27 mil funcionários fantasmas contratados em alguns órgãos públicos, um deles a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Se não me engano, foi uma denúncia do jornalista Rubem Berta no UOL, uma denúncia importantíssima. Pois bem, olha o tempo que isso leva, gente. Uma denúncia dessa gravidade na eleição de 2022. Nós já estamos chegando às vésperas aqui da eleição em 2026 e o Tribunal Superior Eleitoral ainda não julgou, né? Espera-se que julgue, a data está marcada e que ele perca o mandato. Ele ficaria, portanto, 8 anos inelegível. Aí vamos para o outro aspecto dessa discussão, a sucessão. O vice do Cláudio Castro agora está no Tribunal de Contas do Estado, que era o Tiago Pampolha. Ele teve vários desentendimentos, nunca foi uma convivência suave entre os dois. Enfim, acabou que ele foi para o Tribunal de Contas do Estado, foi secretário de Meio Ambiente também aqui, desastroso aqui no Rio de Janeiro, esse Pampolha, mas agora está lá, né, nesse cargo maravilhoso, né? A gente tem falado aqui dos tribunais de contas, né? Está lá com um salário maravilhoso no Tribunal de Contas. Ele é réu, ele era réu nesse mesmo processo também, mas tenho quase certeza que se livrou da acusação. Aí, presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que esteve preso agora, recentemente, em dezembro, por envolvimento naquele caso daquele outro deputado, TH Joias. Né? O cara aí esteve preso e aí foi solto com medidas cautelares e tudo mais. Quem sobra na linha de sucessão? O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um desembargador, que, aliás, já disse que não gostaria de assumir, né, esse rabo de foguete. Ele não usou essa expressão, obviamente. Tem algum juízo, né? Por motivos óbvios e por tudo que eu expliquei aqui, quem é que quer assumir, né, esse rabo de foguete numa conjuntura dessas? Mas, enfim, na linha sucessória, seria o presidente do Tribunal de Justiça. Aqui, só para fazer aqui a menção que o nosso repórter Igor Melo também foi um dos repórteres que fez a denúncia original. Reportagem, a denúncia, junto com o Rubem Berta, quando eles ainda estavam no UOL, que levou dupla, sim. a esse caso que está sendo discutido na Justiça. 20 e tantos mil fantasmas, Exatamente. Isso mesmo. O Igor Melo, do ICL. Cara, não tem como nunca saber. Essa reportagem assim, era tão minuciosa, tinha ali tudo, ficha de todos os cargos criados, quem ocupou. Você, na véspera da eleição, você cria quase 30 mil cargos,
Você decide uma eleição. Então tem que ter cassação e essa pessoa que feriu a democracia dessa maneira, ela tem que ficar proibida de participar de eleição. No mínimo. Agora, a eleição indireta, né? O presidente do Tribunal de Justiça assume, Cris, e me parece que tem que convocar eleições, não é? Para cumprir, se houver a renúncia do Cláudio Castro, para cumprir um mandato, uma espécie de mandato tampão, né? No Rio de Janeiro. Interino, né? Então, né? Interino. Então, são duas dúvidas. Quem é que assume... A gente faz dois. Exato, mas... Diga. Não, quem é que assume, né, nessa eleição indireta? E o segundo o Cláudio Castro fazendo essa manobra de renunciar, como a Cristina disse, tem um entendimento já na jurisprudência de que ele não escaparia de ficar inelegível. Mas ele vai tentar, ele vai renunciar, aí entra com um pedido de liminar e concorre sub júdice. E pode ser candidato assim mesmo, talvez ao Senado. Ele quer ser candidato ao Senado. Então, é uma bagunça no Rio de Janeiro completa em relação a esse final de mandato. Rodrigo, é uma bagunça. Essa é a única palavra para definir o que acontece aqui no Rio. Lembrando que essa causa que está agora envolvendo o Cláudio Castro no TSE, né, é porque o Ministério Público Eleitoral entrou com um recurso, porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi a favor do Cláudio Castro. É isso. A favor. Aí o Ministério Público recorreu e subiu para o TSE. Não se espera, não se pode esperar outro resultado que não seja a cassação, a punição por esse evidente abuso de poder político e econômico em 2022, que Gabi fez muito bem em lembrar, a cobertura com a participação do Igor, o nome que me veio foi do Rubem Berta na época. E outra coisa, gente... Claro, a gente está falando de um processo, de um julgamento, que tem que ser tudo, né, como deve ser, obviamente, de acordo com a lei, mas eu quero fazer aqui uma observação, né, uma coisa que me deixa muito, muito indignada, é como é que um sujeito como Cláudio Castro, que, como eu disse, é um subproduto do bolsonarismo, né, continua no cargo, tendo comandado as maiores chacinas cometidas por policiais contra a população pobre do Rio de Janeiro. Né? Existe um grupo de trabalho, uma espécie de observatório da violência policial na Universidade Federal Fluminense, a sigla é GENI, não lembro agora o nome inteiro, é um grupo que investiga os ilegalismos, algo assim. Grupo muito importante, um trabalho muito importante. Eles fizeram um levantamento no governo ou no desgoverno de Cláudio Castro, né, aconteceram 11 mega chacinas, não são chacinas. As chacinas aqui são tão absurdas, né, o número de vítimas é tão grande que existe essa classificação, mega chacinas. 11 mega chacinas aconteceram no estado do Rio de Janeiro sob Cláudio Castro. As mega chacinas são aquelas em que o número de mortos é de 8 mortos para cima. A mais recente foi agora, há muito pouco tempo, outubro de 2025, 121 pessoas mortas no Alemão e na Penha. Então, isso é uma coisa... não é difícil de entender. O Cláudio Castro é aquele do lema do bandido bom e bandido morto. E, infelizmente, a boa parte da sociedade dá apoio a isso. Mas eu não posso deixar de manifestar a minha indignação, sabe, de saber que esse sujeito é governador do estado, tendo comandado esses morticínios aqui contra a população pobre desse estado do Rio de Janeiro. Exato, Cris, ainda tem mais esse aspecto, a gente está falando dos aspectos políticos, mas esse que você lembra aqui também é fundamental e a gente precisa de respostas para isso. Mas quero trazer aqui, gente, ainda temos notícia, aliás, uma notícia bem interessante, diga-se de passagem, para trazer aqui, que é a seguinte: a esposa do Alexandre Ramagem se considera perseguida por ela ter sido chamada de volta para o trabalho presencial. Olha só que coisa. A Rebeca Ramagem, ela publicou um vídeo nas redes sociais alegando que ela trabalhava remotamente e que não tinha motivo para retornar ao trabalho presencial, que é na Procuradoria-Geral do Estado de Roraima.
Só que aí hoje a Procuradoria divulgou uma nota desmentindo a Rebeca. O que a Procuradoria diz em nota? Que ela não exerce teletrabalho desde agosto de 2020, apesar de ela dizer que atua remotamente desde 2016. Além disso, a Rebeca, que está com o Alexandre Ramagem, né, acompanhando o marido lá nos Estados Unidos desde o ano passado, apresentou um atestado médico, só que ela não foi em 2 perícias presenciais que eram necessárias justamente para validar esse afastamento por atestado. Ou seja, né, gente? Imagina, ela diz que está sofrendo uma perseguição, porque foi cobrada voltar ao trabalho. Tenta você aí que está nos ouvindo na sua empresa, ou mesmo numa repartição, onde for, aplicar esse mesmo golpe. Desaparecer, simplesmente. Eu queria saber se seu Pix ia continuar caindo, Chico Sá. Meu Deus do céu, não caia nada. Nem cheirinho de Pix. É muito cara de pau, né? É impressionante essa história. Cada linha da história me impressionou. É uma malandra, né? Malandra, assim, de linha, né? Meteu o louco, o famoso meteu o louco. Meteu louco. Meteu o louco. E tá se dando bem, porque até agora não foi desligada, né? Não, mas, olha, acho que ela vai dar trabalho, né? Porque tem que entrar com um processo, aí tem ação, não sei o que, demora meses às vezes, né? Mas tem que bloquear esse pagamento dela, Pelo não é possível. amor gente. de Deus. Aliás, é uma informação pra gente ir atrás. Será que tá caindo ainda o Pix lá pra ela? Deve estar, né? Batendo ponta, ela não tá. Mas Pix... Governo amigo ali, é Rondônia, né? Não, Roraima. Roraima. É governo amigo também, é governo amigo. Governo ali com cara de bolsonarismo. O casal, ou pelo menos o Ramagem, fugiu por Roraima, né? A rota de fuga foi por Roraima. E ele era deputado pelo Rio. Ele era deputado pelo Rio de Janeiro, não é isso? Ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Sim, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, mas a rota de fuga dele, quando ele cruza a fronteira do Brasil, ele faz isso por Roraima. Ele sai por Roraima do território brasileiro. Essa mulher é uma malandra. Agora, isso ilustra também todas as dificuldades, né, gente? Aqui, sem querer estender muito o assunto, mas, enfim, é claro que um funcionário para ser afastado, como a gente diz sempre aqui, tudo dentro dos ritos, do devido processo legal, né? E de fato, a lei prevê uma série de situações, né, para proteger o funcionário público de perseguição política. Tá certo, mas a lei é para proteger os bons funcionários públicos e não uma malandra como essa. Tem que ter, gente, um rito mais ágil para impedir esse tipo de situação, que é um deboche, essa mulher lá nos Estados Unidos ficar dizendo que está sendo perseguida politicamente porque não pode ficar de teletrabalho, né? Quando a Procuradoria, órgão ao qual ela é vinculada, já explicou muito bem que desde 2020 ela não está mais em teletrabalho, né? Então, assim, tem que ter um ponto final para esse tipo de abuso. Gabi, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas eu fiz questão de procurar aqui o nome do grupo que faz o levantamento das chacinas. É um trabalho tão importante e eu queria só registrar, tá? Chama-se Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e eles fazem esse acompanhamento da violência policial letal no Rio de Janeiro. Importantíssimo, Cris, esse registro aqui junto com a gente. Te agradecer, minha amiga. Bom final